A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos de América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Bom dia, galera! Prazer estar aqui aproveitando este feriadinho para gravar mais um vídeo para o canal. Dessa vez com a tentativa de fazer um formato um pouco mais curto, né? Um vídeo mais rápido, para adotar isso para a vida, não ficar falando durante 25 minutos como nos vídeos anteriores. Então vamos ao que de fato interessa. O livro de hoje é este que tem sido um livro que tem carregado nos últimos dias. É um livro que faz parte da minha vida. As Veias Abertas da América Latina, Las Venas Abiertas de Latinoamérica. No lo conozco, señor. De Eduardo Galeano, escritor uruguaio. Esse livro ele é um relato histórico sobre a formação da América Latina, sobre os pormenores da formação da América Latina desde dos tempos de colônia até os tempos contemporâneos, né? Esse livro é de 1971, na verdade a primeira edição é de 1970. O Eduardo Galeano faz um repasso histórico sobre os momentos econômicos, sobre os ciclos que a América Latina viveu, né? Desde quando os países de forma geral ainda não eram independentes, como eles se comportavam como uma colônia de países europeus, de Portugal e de Espanha, mas as influências de outros países que aqui vieram, como Holanda, França, a própria Inglaterra. É um destrinchar da história que nos fez chegar aonde estamos hoje, como América Latina. Ele passa, uma olhada rápida pelo próprio índice, você consegue observar isso. Ele passa sobre uma interpretação de como era a terra, rica em si, os povos que estavam aqui viviam com perfeita naturalidade, em abundância de todos os recursos naturais que lhes eram caros, que lhes eram necessários. Ele faz uma abordagem de como é necessária a pobreza do homem para extrair a riqueza da terra. E aí ele fala sobre escravidão, a quantidade de escravos negros que vêm para a América do Sul por contrabando europeu, a tentativa de escravização dos índios, enfim, como o processo de inicialização desse território como colônia, né, ele é sofrido, como há uma morte um assassinato de culturas, né, como há a tentativa de catequização, o processo de catequização pelos jesuítas, como ele é sanguinário do ponto de vista cultural. Depois ele passa pelo período do açúcar, o ciclo de açúcar aqui na América do Sul, principalmente desenvolvendo um viés econômico para justificar os porquês sociais, e isso é interessante, né? Eu fiz um vídeo sobre o Rei da Vela, do Oswald de Andrade, e é mais ou menos a mesma coisa, como a subserviência econômica faz com que os processos sociais eles sejam ditados. E isso, gente, é regra, né? É regra. É olhar para a história do mundo, talvez seja meio marxista demais da minha parte, mas a história do mundo ela é contada através das relações econômicas, e aí inevitavelmente a gente já pensa no capital e no empregador, no empregado detentor do capital e dos meios de produção, e aqueles que trabalham efetivamente para que o produto seja produzido. Então o viés aqui latino-americano, desde o Oswald de Andrade, que foi o primeiro vídeo que eu gravei, e aí a gente pode subir outros livros aqui, eu vou pedir pro Walter fazer isso, sempre quis dizer isso, que é As Raízes do Brasil, né, do Sérgio Buarque de Holanda, família mais ou menos os Buarque de Holanda, além do Celso Furtado e do Caio Prado Júnior, que são livros sobre a formação econômica brasileira, né, e que dão um parecer, que dão uma ideia pra gente de por que nos encontramos na situação que nos encontramos de um ponto de vista de formação
da América Latina e com esses livros específicos que eu citei do Brasil, né? Sempre com esse viés econômico de saber por quê, né? O Capital dando as cartas da formação dos países aqui desse continente. E ele segue, então, falando mais sobre os outros ciclos. Aí ele cita algumas... ele divide o livro por setores e por capítulos, né, e subcapítulos dentro, né? A parte das fontes subterrâneas do poder, ele cita, né, toda a questão mineral. E eu acho interessante, principalmente, que a tônica desse livro é justamente a desapropriação da nossa terra, né? Ou como foi sugado tudo que era nosso para manter a riqueza de países colonizadores. Eu acho interessante que esse livro é uma bíblia latino-americana sobre luta, sobre repressão, sobre resistência, sobre tentativa de se fazer impor como nações, né? E ele cita, eu citei só uma frase na introdução, mas tem várias, já no capítulo de abertura. Esse livro é muito bom, que ele externaliza de forma maestral como que é preciso, é necessário que existam países pobres para que os ricos se mantenham ricos. Como é necessária a exploração, como a política econômica, mas uma política externa dos países ricos, como o imperialismo ele precisa existir. E aí a gente vai para toda e qualquer colonização, mas a gente tem algumas que são absurdamente violentas e grosseiras, como a do Congo pela Bélgica. Enfim, a gente pode falar de colonização de N formas diferentes, e em todas elas o viés vai ser dessa exploração para que o rico permaneça rico e o pobre tem que permanecer pobre para que isso aconteça. Tem um amigo que fala, o Luiz Mário, ele sempre fala assim, liberalismo para eles e Estado forte para nós, porque esses países têm por natureza, né, um Estado que sim intervém bastante em pontos bem importantes, mas liberalismo para os outros países. Vocês precisam ser liberais, vocês precisam deixar a gente investir, deixar a gente mexer, deixar a gente participar, mas para nós não, para nós a gente mantém o nosso aqui, a gente controla direitinho para que a riqueza fique com a gente. Então, o Eduardo Galeano, que é dentro da esquerda, assim, com certeza é muito aceito e até idolatrado. Ele que escreve outras coisas também, né? Só um parênteses aqui, tem outras coisas do Eduardo Galeano. Tem um livro chamado Os Nascimentos, que é um livro de uma coletânea. Isso aqui são pequenos textos, poemas, também de um ponto de vista, veja que a arte dele dos povos nativos aqui da América, né? Então ele tem esse viés histórico, meio lírico, mas também apresentando muito da cultura dos países daqui. E eu tenho um outro romance dele também, ali, que é a Canção de Nossa Gente. Aqui. Canção de Nossa Gente, que aí é um romance do Eduardo Galeano. Ele é um autor consagrado, né? E muito bem aceito aqui dentro da América Latina, muito premiado, apesar de nunca ter ganho um Nobel da Literatura, mas não é o único prêmio, né? Existem vários outros. Eu acho engraçado, né, desse livro, é que a crítica dele é que ele é vitimista, que culpa sempre o capitalismo. Gente, a culpa é sempre o capitalismo. A crítica dele é o neoliberal, e essas são críticas neoliberais sempre, né? Tipo, não, porque não é bem assim. A gente pode melhorar a situação para que todo mundo participe dos lucros, para que todo mundo participe desse crescimento. A ilusão de que através do sistema que causa o problema está a solução do próprio problema, né? Então, se a gente quer pensar em nações independentes, em soberania nacional, em uma nação que consiga acessar coisas que hoje nós não conseguimos, fruto do nosso subdesenvolvimento, nós precisamos pensar em subdesenvolvimento, conversar sobre desenvolvimento.
entender que são nos países subdesenvolvidos que há uma propensão maior para a corrupção e os porquês disso, os porquês que enquanto formos subdesenvolvidos seremos sempre esse latifúndio, como o Oswald de Andrade dizia, nesse latifúndio da economia exterior, como alguns reis da vela serão sempre aqueles que farão as alianças entre a burguesia, a aristocracia e o capital estrangeiro para que todo mundo sobreviva, e para quem não é detentor de capital, de terras ou de meio de produção, para que eles permaneçam eternamente escravos de um trabalho para sobrevivência. Ou seja, nós precisamos entender que como continente, talvez a saída para o fortalecimento de todas as nações esteja aqui dentro também, em comunicar dentro da própria América Latina esse sentimento de tentar reconstruir as alianças que talvez no passado ou no presente tenham sido destruídas, e entender também que o Brasil funciona dentro da América do Sul como um país tão imperialista como outros países da América do Norte ou da Europa. Nós somos o país imperialista da América do Sul, da América Latina. Então a gente precisa entender também qual a função do Brasil como o país mais forte economicamente falando, o país que mais produz dentro da América Latina. Talvez hoje isso já não seja mais tão realidade. Obrigado, Temer, obrigado, Bolsonaro. Talvez isso não seja mais tão realidade, mas o Brasil exerce essa função de certa predominância dentro da América Latina, e como o Brasil pode agir de forma que seja ele um país a ajudar e não atrapalhar o desenvolvimento de todos. O Eduardo ele termina a parte final do livro, a estrutura contemporânea da expoliação, e esse livro, essa parte aqui, aí ele começa a falar sobre a sociedade industrializada e tecnológica, já preparando para essa última revolução tecnológica que aconteceu no final do século XX, e ele traça alguns paralelos sobre a questão da exploração das máquinas, né, da tecnologia para benefício de uma nação, como que os países ricos os fazem e como que os países pobres acabam sofrendo disso, o que impede, né, esse desenvolvimento, porque o que impede esses países de se tornarem países que usam a tecnologia a seu favor, e passa também pela universidade, pela construção do conhecimento. Eu indico aqui então o livro Universidade Necessária, do Darcy Ribeiro, que fala sobre como um projeto de independência, ou como um projeto não independência como nação livre, mas um projeto de independência econômica, passa por uma universidade que produza, por uma universidade que pesquise, e que as patentes de tudo que for produzido, descoberto, elas fiquem para a nação, fiquem para essas universidades, que elas fiquem para o Brasil. Por que o futuro isso é um crime? Porque abrir as universidades para investimento estrangeiro, esse investimento que o governo pode muito bem fazer e não faz porque quer sucatear as universidades para que venha o investimento privado. E o que acontece? As empresas vêm, investem, acontecem as pesquisas, os produtos e as patentes ficam para quem? Para quem investiu, para as empresas. Sai, não fica no Brasil, vai para as multinacionais, vai para outras empresas, e toda a produção que acontece dentro do nosso meio intelectual, feito pela nossa gente, essa produção vai para fora. Que, aliás, é o método americano de universidade, né? Vocês acham que todas as pesquisas são feitas por americanos lá. Investimento forte da universidade americana é em gente de outros lugares para produzir para eles, mas enfim, isso é outro assunto. Então é isso. Espero que vocês leiam e gostem, consegui fazer mais curto hoje. Procurem esse livro e os outros que eu indiquei aqui também, que apareceram na tela, depois eu deixo escrito também na descrição. Gente, procurem, se informem, busquem ser latinos, né? Eu tô a ponto de fazer 25 anos aqui semana que vem, e eu já gravei música no violão do Belchior, sou apenas um rapaz latino-americano. Não, mentira. Tenho 25 anos de sonho de sangue de América do Sul, foi essa, Paulo Seco. Clichê, mas eu amo Belchior, então as redes sociais são minhas, eu faço o que eu quiser. É isso, gente. Procurem
estudem mais sobre a América Latina, estudem mais sobre o nosso país, estudem mais sobre as razões de estarmos como estamos, para que a gente possa se encher de conteúdo, para que a gente possa se encher um pouco de indignação também, porque, gente, a leitura desse livro é uma leitura que traz indignação, para que a gente se sinta se encha de um sentimento que nos move para tentar fazer coisas diferentes, para buscarmos pensar coletivamente com outras pessoas, para buscarmos a organização coletiva e política, porque individualmente é um erro achar que, não, se cada um fizer a sua parte, não, a gente precisa se unir, a gente precisa pensar junto, a gente precisa pensar igual, pensar em blocos, para que a democracia realmente funcione, para que a gente consiga exercer o nosso papel. Busquem os livros, estudem, e eu quero deixar o recado de que daqui para frente, se eu conseguir, eu vou falar só de livros brasileiros e livros de forma geral da América Latina, porque eu estou começando uma pesquisa na faculdade que talvez possa gerar aí minha pesquisa de mestrado também, futuramente. Então, sim, vou falar sobre isso, só falar sobre o nosso povo, sobre a nossa gente. Um beijo, fiquem bem e nos vemos. Tchau, tchau!